É incrível pensar que é possível fazer, tipo, absolutamente tudo certo. Seguir todas as regras morais e de forma impecável. Ter uma conduta social irretocável perante uma comunidade inteira. Aham, a famosa casca perfeita. Exato. E ainda assim, estar espiritualmente morto por dentro. Uma casca completamente vazia. É exatamente essa a premissa super contra-intuitiva que abre os materiais da nossa imersão de hoje. Um choque de realidade, né? Totalmente. Hoje a gente vai mergulhar em um conjunto de transcrições de vídeos e textos de estudos religiosos, especificamente da Escola Sabatina, datados de 2 de abril de 2026. A nossa missão nessa análise detalhada é desvendar um conceito central que esses textos chamam de a seiva. Isso, e o objetivo principal dessas fontes é explorar por que a vida espiritual muitas vezes acaba se parecendo com um peso insuportável. Sim. E de que maneira a teologia apresentada ali oferece, sabe, uma solução estrutural para esse esgotamento crônico que tantas pessoas relatam? Ok, vamos desempacotar isso. Boa. Antes de falarmos sobre qualquer tipo de solução teológica, precisamos mapear o problema que as fontes levantam, que é o peso esmagador da rotina e a desconexão interna. O diagnóstico que os textos fazem do estado emocional e espiritual das pessoas é bastante clínico, na verdade. O material traz à tona um sentimento muito real, focando na dificuldade de, nas palavras dos autores, permanecer em Cristo. Sim, as fontes se descrevem pessoas que estão ativamente inseridas em suas comunidades, né? Exatamente. Elas frequentam cerimônias, recitam orações, se esforçam ativamente para manter uma conduta ética rigorosa. No entanto, o relato documentado é de um sentimento de aridez profunda. Nossa, sim. Não é uma crise de comportamento. É uma crise de energia vital mesmo. As ações externas continuam rodando perfeitamente, mas a máquina interna parece ter fundido. É uma imagem forte, mas muito precisa. Mas espera aí, há uma contradição lógica nisso tudo. Se a religião, em teoria, é apresentada como um oásis, tipo uma fonte de renovação, por que os próprios textos religiosos estão diagnosticando que a prática dela se tornou uma fábrica de exaustão? É uma excelente reflexão. Pois é, o que faz algo que deveria trazer vida se tornar um fardo tão pesado para quem pratica. O que é fascinante aqui é como as fontes desconstroem essa contradição. Elas argumentam que o problema reside justamente na tentativa de sustentar a moralidade puramente através do esforço humano isolado. Ah, a famosa religião de regras que eles mencionam. Isso mesmo. E Material critica duramente essa visão. A lógica apresentada é que tentar gerar vida espiritual do zero, operando apenas com força de vontade e disciplina, é uma impossibilidade estrutural. É como tentar ligar um carro sem bateria, só na base do empurrão. Perfeito. Os textos até utilizam passagens bíblicas, como o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, e a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, para estabelecer essa premissa. Onde a frase central é que Deus amou primeiro, certo? Exato. O amor e a conexão começam de fora para dentro. Isso sugere uma mudança de paradigma bem drástica na forma como o dever religioso é encarado. É como se a religião frequentemente fosse tratada como um motor manual que o ser humano precisa girar com a própria força todos os dias. E convenhamos, ninguém aguenta girar essa manivela para sempre. Ia ser como uma vela de barco. O trabalho não é gerar o vento, mas sim se posicionar para captá-lo. Essa analogia do barco ilustra perfeitamente a crítica do texto. Quando a estrutura é baseada apenas na produção humana, o movimento é sempre forçado e exaustivo. Vira uma obrigação pesada. Tentar manter um relacionamento dessa forma é como tentar sustentar um casamento que perdeu completamente o afeto e se transformou apenas em um contrato de gestão de rotina. Nossa, que triste. A pessoa paga as contas, limpa a casa, diz bom dia pontualmente, mas a ausência de um afeto genuíno subjacente torna a convivência esmagadora. Exatamente. Segundo as fontes de hoje, o esforço solitário na esfera espiritual leva ao colapso inevitável. Porque a nossa psique simplesmente não foi projetada para gerar esse tipo de energia transcendental de forma autônoma.
Compreendendo que esse esforço solitário é tipo a raiz de todo esse esgotamento, as fontes avançam para explicar como o sistema deveria operar de fato. E eles fazem isso de um jeito muito visual. Sim. Elas usam uma metáfora que à primeira vista parece antiga, lá do campo, mas que carrega uma complexidade biológica surpreendente. O texto foca na agricultura. Mais especificamente em como uma videira atravessa o rigor do inverno. Isso. O inverno serve como pano de fundo perfeito para o argumento deles porque representa a morte aparente. É aquele período de privação extrema, onde não há produção visível de frutos ou folhas. Tudo parece parado, sem vida. O material descreve de forma muito clínica esse processo de sobrevivência. Durante o inverno, os brotos da videira passam por uma desidratação super severa. Eles basicamente murcham propositalmente, né? Sim, eles essencialmente se fecham e se isolam do sistema principal de crescimento da planta. Isso evita que a umidade congele dentro deles e destrua as células. É um mecanismo de defesa incrível. Ficam em um estado de dormência, inertes, parecendo galhos completamente mortos. Aqui é onde fica realmente interessante. O texto descreve o ponto de virada biológico. Quando a primavera chega, o solo absorve o calor do sol e as raízes profundas despertam. Elas começam a puxar a água subterrânea, certo? Exatamente. Ocorre então uma mudança de pressão fenomenal e a seiva começa a subir pelo tronco contra a gravidade. Essa substância viaja por toda a complexa rede capilar da planta até alcançar os brotos adormecidos. E é aí que a mágica acontece. Somente quando essa seiva inunda os galhos é que o ciclo de crescimento recomeça. A tese é irrefutável na biologia, sabe? Sem a seiva subindo, o broto morre. A grande questão é como o material traduz essa mecânica botânica para a psicologia e a teologia da exaustão humana. Pois é, me explica como eles decodificam isso. Bom, os autores do material de estudo decodificam cada elemento dessa estrutura. Os ramos adormecidos e secos representam a humanidade em seu estado de esgotamento. Ok, faz sentido. E a videira? A videira, que é a estrutura central de suporte, é identificada como a figura de Cristo. E a seiva, que é aquele elemento vital, invisível e dinâmico que flui de um para o outro, é definida teologicamente como o Espírito Santo. Ah, entendi. Então a vida não vem do galho em si. Exatamente. O argumento central dos autores é que, da mesma forma que o galho não tem capacidade biológica de fabricar sua própria seiva no meio do gelo, o ser humano não tem a capacidade interna de fabricar resiliência espiritual verdadeira durante os invernos da vida. Mas se a seiva, ou tipo, essa influência externa divina, é o que faz absolutamente todo o trabalho pesado de gerar vida, compaixão e força moral, o material não está reduzindo o ser humano a um robô passivo. É uma dúvida que surge muito quando se analisa isso. Porque, assim, o ramo apenas fica ali parado esperando a primavera. Qual é a responsabilidade humana dentro dessa equação, se é que existe alguma? O material endereça essa questão ao focar no conceito de permanecer. A passividade na botânica é diferente da passividade na teologia que eles apresentam. Como assim? Os autores sugerem que o papel humano não é gerar a virtude, mas escolher manter o canal aberto. É um estado de receptividade ativa, sabe? Ah, tipo, não criar bloqueios. Isso. Se um ramo for fisicamente quebrado ou bloqueado, a seiva não consegue penetrar. Portanto, a responsabilidade do indivíduo, segundo os textos, é manter a conexão desobstruída. E como se faz isso na prática? Através de práticas diárias de busca e entrega. O ego humano precisa abdicar da ideia de que pode gerar vida autônoma para aceitar que precisa atuar como um condutor de uma força que vem de fora. É uma renúncia total da autossuficiência. Essa metáfora agrícola é muito rica, mas confesso que no século XXI, a maioria das pessoas está bem distante da realidade de plantar videiras e observar a mudança das estações no campo. Sem dúvida. Fica um pouco abstrato para quem mora em cidade grande. E o que torna a análise de hoje tão instigante é como uma das fontes, o vídeo do canal Sá Feliz, atualiza essa mesma premissa milenar para algo que seguramos nas mãos todos os dias. A genialidade dessa atualização é fantástica. Eu adoro isso. A fonte cria o que podemos chamar de a parábola do celular, ou do smartphone. Se conectarmos isso a um quadro maior,
Percebemos que o autor do vídeo faz uma transição de hardware muito engenhosa para explicar a mesma dependência estrutural. A seiva da agricultura é substituída pela eletricidade contemporânea. Exato. O argumento visual usado no vídeo é muito relacionável. Pense em um smartphone topo de linha. Um dispositivo que custa caríssimo, que possui um processador absurdamente rápido, câmeras com inteligência artificial. E capacidade de conexão global em milissegundos. Sim, toda a engenharia de ponta está ali. O exterior é perfeito. Mas, se o indicador de bateria no canto da tela chegar a 1%, toda essa capacidade se torna irrelevante. O aparelho vira um peso de papel caro. Exatamente. A tela apaga, o processador não roda, o dispositivo é incapaz de fazer uma simples ligação ou enviar uma mensagem de texto. A fonte usa essa agonia moderna para ilustrar o estado humano. O sistema simplesmente trava. Falha geral no sistema. O ponto central que o material extrai dessa analogia é a finalidade do design. Um smartphone não foi projetado pelos engenheiros para gerar sua própria energia. Ele não tem uma usina hidrelétrica lá dentro. Ele foi desenhado exclusivamente para ser um receptor e um canal de energia gerada em outro lugar. A mente humana, segundo a teologia apresentada, possui o mesmo tipo de design. E o material fundamenta isso citando a Bíblia, né? Sim, eles citam o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. O texto bíblico afirma que a provisão do Espírito Santo, que seria essa eletricidade, é garantida àqueles que pedirem. O ato de pedir seria o equivalente a plugar o cabo na tomada, então. Perfeita analogia. É interessante notar que as fontes apontam um erro de diagnóstico muito comum nas orações modernas. Qual seria? As pessoas oram pedindo soluções para os travamentos do sistema. Pedem saúde, estabilidade financeira, resolução de conflitos amorosos, mas esquecem de pedir a própria energia que faz o sistema operacional da vida ter clareza para lidar com tudo isso. Exato. O material sugere que tentar resolver problemas complexos da vida, com a bateria no vermelho, é justamente o que causa a profunda exaustão mental e espiritual descrita no início da nossa análise. Faz todo sentido. O ato diário de pedir essa influência externa é, na visão dos autores, um reconhecimento psicológico vital da nossa própria limitação estrutural. Agora que a mecânica dessa dependência está bem clara, seja através do ramo que precisa da seiva ou do dispositivo que precisa da eletricidade, a análise avança para a funcionalidade prática. Como isso funciona no dia a dia? Exato. Como esse sistema operacional, uma vez carregado, atua na nossa rotina. O material elenca de maneira muito estruturada 4 propósitos ativos da influência do Espírito Santo. Que são fundamentais para entender o quadro completo. Ele atua como consolador, como revelador de Jesus, como convencedor do pecado e como guia para a verdade. E para não deixarmos isso só na abstração teológica, os vídeos e textos trazem aplicações muito práticas. A transição da teoria para a prática é onde as fontes tentam demonstrar a eficácia real dessa conexão. Não é só teoria, né? Não mesmo. Esses 4 pilares não são descritos como conceitos filosóficos distantes, mas como intervenções cognitivas e emocionais em tempo real. Para ilustrar essa intervenção, um dos exemplos analisados, que está lá na transcrição do pastor Gustavo Freitas, foca no papel de convencedor do pecado. Esse é um exemplo muito prático. Pense no ambiente corporativo, sabe? Há momentos em que surge uma oportunidade clara de obter vantagem manipulando uma informação. Ou em uma dinâmica familiar complexa, onde a mente rapidamente elabora a frase exata que vai ferir profundamente o outro. Nossa, sim, o instinto de autopreservação ou de retaliação dispara na hora. Mas o material relata que, nesses milissegundos críticos, surge uma pausa. Uma resistência interna que acusa o erro antes mesmo dele acontecer. Então, o que tudo isso significa? O que eles argumentam é que essa fricção incômoda não é vista apenas como um resquício de educação moral da infância. Segundo o texto, é a própria seiva atuando no cérebro. É uma força externa freando uma ação destrutiva que o indivíduo, por conta própria, teria tomado sem pensar 2 vezes. O argumento é que a influência convence não pelo medo da punição, mas por uma mudança real nos desejos internos. O que é muito mais profundo. E aprofundando a análise, as fontes exploram o papel de revelador de Jesus.
O material do canal do Davi Lemos aborda esse mecanismo usando a narrativa do cego de nascença encontrada no Evangelho de João. Ah, essa história é fascinante. É uma análise epistemológica muito interessante. O cego não possuía visão óptica, seus olhos físicos não processavam luz. Mas ele enxergava de outra forma, certo? Sim, o texto argumenta que a ação do Espírito concedeu a ele uma percepção cognitiva superior à dos líderes da época. Os líderes religiosos tinham visão perfeita e domínio acadêmico completo sobre os textos sagrados, mas eram incapazes de compreender a realidade diante deles. Exato. O material sugere que a percepção espiritual, o ato de reconhecer o que é divino, não ocorre através do escrutínio intelectual isolado. Requer que essa seiva recalibre a capacidade de compreensão da mente, né? A tese é que o conhecimento intelectual puro não traduz a realidade espiritual. A visão não é um produto do esforço dos olhos, mas uma revelação entregue. E isso nos leva diretamente ao terceiro e quarto pilares documentados nas fontes, o Guia para a Verdade e o Consolador. O papel de guia é detalhado como uma solução para a sobrecarga de informações que a gente vive hoje. Nossa, a gente é bombardeado por informação o tempo todo. Os textos fazem um alerta muito pertinente sobre a prática de ler as Escrituras. Os autores afirmam que é possível decodificar gramaticalmente cada palavra de um texto religioso e, ainda assim, extrair zero sentido aplicável. A leitura vira só um exercício estéril. Exatamente. Se o agente que codificou a mensagem original não estiver ativamente guiando a interpretação do leitor no presente, a coisa não flui. Isso levanta uma questão importante. Qual? O material está essencialmente argumentando que a verdade não é apenas um conjunto de dados a ser minerado, mas um caminho a ser navegado com o auxílio contínuo de uma bússola externa. Que visão incrível! E atrelado a esse papel de guia, há a função de consolador. Que é mais vital do que nunca hoje em dia. Sem dúvida. Quando olhamos para as métricas de ansiedade da sociedade atual, fica claro o colapso emocional causado pela tentativa de gerenciar todas as variáveis da vida. As pessoas estão paralisadas pela incerteza constante. A promessa dos materiais é que essa seiva invisível fornece uma âncora emocional que não depende da estabilização do cenário externo. O consolo oferecido não é a ausência mágica de problemas, mas a presença de um suporte estrutural que impede o colapso interno. O que amarra todas essas funções, seja ajustando a bússola ética, recalibrando a percepção, guiando o intelecto ou ancorando as emoções. É o conceito de que o indivíduo não precisa fabricar esses recursos dentro de si. A provisão é inteiramente terceirizada para essa fonte divina. Ao revisitar a arquitetura completa de tudo que a gente discutiu hoje, o contraste é imenso. O ponto de partida das nossas fontes era um cenário de exaustão silenciosa. A imagem sufocante de seguir uma religião pautada puramente em listas de tarefas morais. Onde o fracasso é constante e o sucesso gera apenas arrogância. Aquela imagem inicial do ramo seco e congelado lutando sozinho contra o clima implacável do inverno. E a jornada analítica que os autores propõem culmina na compreensão de que a própria infraestrutura humana não comporta a geração isolada de vigor existencial. Nós passamos da compreensão de que somos, por design, semelhantes a um aparelho de altíssima tecnologia que, paradoxalmente, é incapaz de gerar a própria carga. A famosa parábola do smartphone que vimos. Isso. A análise dessas fontes revelou que a solução para a letargia moral não é tentar mais, sabe? Não é se esforçar loucamente para parecer um ramo verde, mas sim focar todas as energias em manter o dispositivo conectado à rede. É reconhecer a necessidade absoluta dessa recarga contínua. E nós detalhamos a mecânica de como isso opera na prática diária, não como mágica, mas como uma recalibragem profunda das respostas emocionais, cognitivas e éticas diante das pressões do ambiente de trabalho e das relações humanas. Para solidificar toda a tese que analisamos, os materiais de apoio trazem um último reforço estrutural fundamentado na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 9 a 11. E qual é a grande lição dessa passagem, de acordo com as fontes? A síntese desse documento milenar, que as fontes tentam traduzir para nós, é que a verdadeira dinâmica espiritual foi desenhada para ser leve. Leve, nossa!
Uma palavra tão rara quando se fala de obrigações, né? Pois é. Quando o sistema opera com a alimentação correta de energia, o peso da execução simplesmente não recai sobre o componente humano. O material propõe uma libertação do fardo do perfeccionismo autossuficiente. Que tira um peso enorme das costas. A responsabilidade de trazer vida, crescimento e compaixão não é uma obrigação gerada no ombro humano. É o resultado natural da natureza divina operando através de um canal aberto. A tese central, portanto, é que a verdadeira exaustão não vem de buscar ser uma pessoa melhor, mas de tentar ser uma pessoa melhor usando a própria bateria ilimitada. Essa é uma mudança de paradigma que tem o potencial de reconfigurar inteiramente a forma como as rotinas de segunda a sexta-feira são vividas. Exatamente. Ao final de toda essa profunda análise estrutural, biológica e teológica apresentada pelos materiais de 2 de abril de 2026, resta uma provocação para reflexão individual. Algo para ser considerado no silêncio, bem longe de regras externas ou obrigações sociais. Como as ações do Espírito Santo podem transformar seu relacionamento com Deus.